We've spoken to some degree now about the methodology that we're using in the Midnight Cry. Nós falamos sobre a metodologia que nós usamos para o clamor da meia-noite. I want to reiterate that it's not anything new. E eu gostaria de falar novamente que não é algo novo. It's bringing together all of the concepts that we've known in the past É apenas colocar junto todos os conceitos que nós já sabíamos no passado. those truths. E é realmente um refinamento daquelas verdades. We take the methodology of line upon line, Pegamos a metodologia de linha sobre linha and now we combine it with the idea of progression, e agora a gente combina com uma ideia de progressão. and we then see the idea of lines of failure and lines of success, Então a gente viu a ideia de linhas de falha e linhas de sucesso. and it's based upon these ideas that we have developed what we understand to be the Midnight Cry. E é baseado nessas ideias que nós desenvolvemos aquilo que a gente acredita ser o clamor da meia-noite. 1 second. Só um minuto. Could you refill this form? These ones are for this. That's a. If you just fill that one up. So, it's using this refined methodology Então é usando essa metodologia refinada that has created this new light that we're now understanding. que essa nova luz que a gente entende foi criada. Let me try and give an example Eu vou tentar aqui dar alguns exemplos how new light works. de como uma nova luz funciona. If you were to do a review of Alan White's writings, Se você fizer uma revisão dos escritos de Ellen White, whether you'd go to Spiritual Gifts Volume 1, se você for para Spiritual Gifts Volume very 1, beginning, logo no início, or you went to the Great Controversy, ou se você for para o Grande Conflito, 1911 version, a versão de 1911, the very end, no final, everything in between. e tudo no meio, entre. If you were to do a survey of Alan White's works, Se você fizer uma revisão dos escritos de Ellen White line, e colocá-los em uma linha, I think this is what you would see. eu penso que é isso que você verá. She would begin in 1798, Começando em 1798, and she would tell you that this was the time of the end. e ela vai te falar que esse é o tempo do fim. She'd run you through a 46-year history, E ela vai te levar para uma história de 46 anos, which has a lot of detail in it, que existe muitos detalhes, bring you to the year 1844. e te levar para o ano de 1884. But once she brings you to this day, Uma vez que ela te leva para essa data, there is not much more information that's given, não existe muita informação a mais que é dada. no guidelines, Não existe nenhuma guia, nenhuma linha de guia, nenhuma direção, until you get to the Sunday Law. até você chegar para o decreto dominical. From the Sunday Law, Do decreto dominical, have some information. nós temos algumas informações. The loud cry, O clamor da meia-noite, the close of probation, fechamento da porta da graça, 7 plagues, as 7 pragas and then the second advent. e o segundo advento. That's pretty much all the information that Ellen White will give you. Essa é basicamente toda a informação que Ellen White ela vai te dar. Now, I haven't included 1888 here. Agora, eu não incluí 1888 aqui, 1888 would be in this history. porque 1888 seria naquela história And ali. if we were to come up with a random date, E se a gente vier com uma data, 1899, com qualquer data, por exemplo, 1889. could have been a Sunday Law. É 1889 pode ser aqui no decreto dominical, Filled in that history. e tudo aquilo seria encontrado nessa linha, nessa história. This is pretty much everything that Ellen White speaks about. Então, isso aqui é basicamente tudo que Ellen White fala.
When we take this model, Quando a gente pega esse modelo, you begin to run into difficulties straight away. você começa a ter algumas dificuldades logo em seguida. I mentioned 2 books. Eu mencionei 2 livros. Do you remember what they were? Você lembra quais eram? Spiritual Spiritual Gifts, Gifts, spirituale, Volume 1 volume 1, and The Great Controversy. e o Grande Conflito. I just referenced the 1911 version. E eu vou fazer referência da versão de 1911. You can go to the 1888, it's the same book. Você pode ver para a versão de 1888, é o mesmo livro. Parul 1888 este aceeași carte cu cea din 1911. And what I said Și ce am E o que eu spus, disse? is you went from the first book to the last. Que você vai para o primeiro até o último livro. This is the model that you would see. Esse modelo que você verá. O să observi acest model, Now, această linie. Agora, that is not technically correct. isso não Ce am está spus nu tecnicamente este- ce a correto. făcut- Da, ce am prezentat nu este tehnic corect. And I want us to really think about this Și aș Eu vrea gostaria cu que você adevărat să realmente vă gândiți pensasse asta, sobre isso, because it's become a subject of controversy in our movement. porque isso está se tornando um assunto de controvérsia no nosso movimento. Many sisters today Muitas irmãs hoje no nosso movimento Mișcarea noastră are starting to wear trousers, estão começando a usar calças. and it's caused somewhat of a shaking in our movement. E está trazendo um pouco de sacudidura dentro do nosso movimento. People are surprised and shocked by what they see. As pessoas estão surpresas e chocadas com o que elas estão vendo. We've even gone to the lengths of ordaining women. A gente também chegou ao ponto de ordenar mulheres no nosso movimento. Hirotonim femei la noi în mișcare. People see this as even further evidence of strange developments. E as pessoas veem que estão vendo que isso ainda é mais uma evidência de. But the thing that's really troubling people Mas na verdade aquilo que as pessoas estão realmente sendo is this line. Este această linie. estão This is what is causing people consternation. confusas é porque essa linha que está oamenilor consternare. trazendo para as pessoas um pouco de confusão, um pouco de Everybody's problema. familiar with this information. Todos estão familiarizados com essa informação, Even if you're not part of this movement, mesmo que você não seja parte do movimento. just a regular Adventist would recognize all of this information. Um adventista regular vai reconhecer toda essa informação. There's nothing new there. Não existe nada novo ali, But there's a problem. mas existe um problema. If you recall what I said in my introductory thoughts, Se você lembra o que eu falei nos meus pensamentos what introdutórios, did I say? o que eu falei? If you go from the first book, Dacă mergi de la Você prima carte, vai do primeiro the livro last book, ao último livro, what will you see? o que você vê? This. această Isso. linie, această schemă. And that is not true. Și asta Isso nu não este é adevărat. verdade. It's not true that you will see that. Nu este Não é adevărat verdade că que você verá isso. What is true O que é verdade is that you will see this structure. é que você verá uma Vedeți această estrutura. structură. You'll see this framework there. Você verá essa moldura, But the symbols mas os símbolos of each of those waymarks, de cada some um, of them are not the same mas os símbolos de cada um desses marcos não são os mesmos between the first book and the last. entre o primeiro e o último Prima livro. carte și ultima carte. And I really want us to meditate and think about Și that. aș vrea Eu să gostaria muito que a gente meditați la asta. pensasse e meditasse sobre What we've isso. done in our movement O que nós fizemos no nosso movimento, is we're falling into the trap A fost să cădem nós în capcana. realmente of taking the last books, começou a pegar os últimos the livros, later works, os seus últimos escritos, using that as our reference point Și să e usando eles como nosso ponto de to referência create this symbol. ca să para creăm criar aceste esses simboluri, símbolos. aceste marcaje. And in doing that, E fazendo isso, what we have done o que a gente fez is confuse the subject of being literal and the subject of being spiritual. a gente começou a fazer confusão entre o assunto de ser algo literal e espiritual. I'm not going to develop that thought, Eu não vou desenvolver todo esse pensamento, but I want to say the same thing in a slightly different way. mas eu quero falar a mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente. When we speak about progression, Quando a gente fala sobre progressão, whether it's in this generic model or this one here, seja nesse modo genérico ou nesse outro, what you begin to see o que você começa a perceber is the issue or the subject of dispensation. é que o assunto sobre dispensação, We have
Nós temos 4 aqui, 4 dispensations. 4 dispensações. Now, when you first entered the movement, Agora, logo quando você entra no movimento, for any length of time, se você está dentro do movimento já por algum tempo, you would have had a line of history você vai ver uma linha de uma história, do início ao fim, and we would have had 4 histories, e nós tínhamos aqui 4 histórias, which we call 4 dispensations. que nós chamávamos de 4 dispensações, que nós chamamos de 4 dispensações. This would be Genesis, Aqui seria Gênesis, and this would be Revelation. e aqui seria Apocalipse. Or people have said it this way: Ou Eden as pessoas podem falar dessa forma, Éden, to Eden, a Éden, Alpha Alfa, to Omega, a Ômega, beginning to the end. do começo ao fim. And in this long history, E nessa história longa, we mark 4 separate histories. a gente marca 4 histórias separadas. The story of Moses, A história de Moisés, the story of Christ, a história de Cristo, the story of the Millerites, a história dos Mileritas and our story. e a nossa história. And you'll see each one is interspace with long periods of history. E você vai ver que cada um tem um longo espaço de história entre um até o outro. And what we would do, E o que nós fazemos? get a pair of scissors and cut this line. A gente pega uma tesoura e corta essa linha. și să tăiem aceste linii. And bring all of these histories together, E trazendo todas essas histórias juntas, like this. como Cam isso. așa. And that's correct to do. E isso é certo fazer, It's not a problem. não tem problema. There's another way to approach this history, Mas existe uma outra forma de abordar essa história, which is what we brought to view here. que é o que nós trouxemos ali. As I told you, that was Acts of the Apostles, chapter 5. A gente falou que isso foi de In that Atos dos Apóstolos, În capítulo acea 5. istorie, E naquela história, avem două nessa história a gente tem 2 we dispensações. had 4. E nessa aqui a gente tem 4. So this is dispensation 1, Então essa é a dispensação 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. So we're familiar with the concept of dispensation. Então nós estamos familiarizados com o conceito de dispensação. What we did earlier here O que a gente fez antes aqui was to look at this dispensation, é olhar para essa dispensação, a 2, but this one, dar aceea mas essa aqui this point here, É. where you separate from the old to the new. é este ponto aqui, onde a gente care separa este do separație, antigo separare para o între novo. vechiul și noul. So essentially, Então, essencialmente, we're looking at this dispensation here nós olhamos para essa dispensação aqui and this one here. e essa outra ali. That's what these two would be. Asta reprezintă Essa é o cele que essas două. duas ali seriam. Can everybody see that? Puteți să vedeți Todo mundo pode ver isso? spațiul acela alb reprezintă dispensațiunea dinainte de cruce. The history of the first advent, A história do primeiro advento. this side of that is the literal church and the other side of it is the spiritual church. Istoria Esse lado aqui é a igreja literal e do outro lado é a igreja, a história da igreja espiritual. This is the Old Testament Esse é o Antigo Testamento and the New Testament. e o Novo Testamento. Este Noul Testament. So I've just done the same thing that you're familiar with, Então eu só fiz algo que você já está familiarizado, but I've just expressed it in a different way. mas eu só expressei de uma forma diferente. So we should be familiar with dispensationalism. Então a gente deve estar familiarizados com dispensação. Now, if we were to look at this story, Agora, se a gente for olhar para essa história, let's think about this part of history. vamos pensar aqui nessa parte da história. Now, we know that we take the Millerite history Que a gente sabe então que a gente pega a história dos as Mileritas our reference point or a template. e usar como nosso ponto de Punct de referência. referință sau ca un model. That's all good. E bine. E está tudo bem fazendo isso. If we were to look at this history here Se a gente for olhar para essa história aqui and we were to expand it, e vamos expandi-la, Dezvolta-o. se formos expandi-la, this is the Millerite history. essa aqui é a história milerita, This
E essa é a nossa. We first began to look Quando- at this history here. Quando nós começamos a olhar para essa história We aqui, were not careful. nós não tínhamos muito cuidado. We didn't fully understand or appreciate. Tinha algumas coisas que a gente não entendia completamente. So when we looked at this history, Então, quando a gente olha para essa história, because we were so heavily focused upon the works of Ellen White, porque a gente estava tão focado nos escritos de Ellen White, Ellen White, we took their history as this: a gente pegava essa história e fazia assim, doar aceasta. 1798 to 1798 a 1844. I'm sure most of you are familiar with this study. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão familiarizados com esse estudo. This is the history of 46 years. Essa é a história dos 46 anos. John chapter 2 verse 20. João capítulo 2, verso 20. It takes 46 years to build a temple. Levou 46 anos para reconstruir o templo, para construir o Moses templo. was on Mount Sinai for 46 days. Moisés esteve no Monte Sinai por 46 dias. You look at the Ten Commandments. Se você olhar para os 4 mandamentos, os 10 mandamentos, 2 tábuas de pedra, Tablă de pietre. 4 on the first, 6 on the second. 4 no primeiro, 6 no segundo. Prima are 4 porunci, iar a doua are 6 porunci. So this number 46 comes up over and over again in different ways. Então, o número 46, ele vem em diversas formas no meio, né, na história. Então, a gente está bem familiarizado já com isso. Because of our perspective of the Millerite history and how Ellen White deals with that history. Por causa da nossa perspectiva da história millerita e como Ellen White lida com isso. Modul în care Ellen White are de a face cu această istorie. Como ela lida com essa história. Então, a gente vem para a nossa linha. And we just said that 46 years is our history. Então, a gente simplesmente diz que esses 46 anos, os 46 dias, né, é a nossa história. Então, esse aqui é o tempo do fim Aici ar fi e ali é uma porta fechada. Time of the end, și am E aqui a gente fi tem o aici tempo do timpul fim nostru, timpul sfârșitului. and we too would have a shut e door. nós também temos uma porta fechada. We said this was 1989. Então, a gente dizia que isso é 1989 Shut door, e nossa porta fechada, we said would be the Sunday law. nós dizíamos que era o decreto dominical. All of that is fine. Então, até aí tá tudo bem, Basic level. La un de nivel foarte um nível bem básico. Problems begin to arise now. Só que daí, agora, os problemas começam a aparecer. So the first thing I want us to see, Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente percebesse we've got this line of information é que a gente pega essa linha aqui de informação, and it takes us from 1798 to the end. que nos leva de 1798 até o fim. How do we deal with this story? Como é que a gente lida com essa How do we deal with história this story Ne comportăm noi în raport cu această istorie? when we start thinking about it this way? quando a gente começa a pensar desta forma? Where are we getting our reference points from? Da onde que a gente pega ali o nosso ponto de referência? All of this information Toda essa informação basically is found from the Great Controversy. basicamente é encontrada no livro Grande Conflito. So the Great Controversy, Então, o Grande Conflito, where is it written? onde que está escrito? Scrisă în această istorie. What history is it dealing with? Que história que o Grande Conflito está lidando? Cartea aceasta. I want to say Eu vou falar it's written in this history. que está escrito aqui nessa história. This is the Great Controversy. Então, esse aqui é o Grande Conflito. Now, when you go to Spiritual Gifts Volume 1, Agora, quando você vai para Spiritual Gifts, volume that 1, was written in 1857-58, Această carte a fost scrisă în 1857-58. and that's the previous history. e essa aqui é a história prévia. De cea a tragediei veacurilor. So here, Então, put aqui 1888, eu vou colocar 1911. Tragedia veacurilor a fost scrisă în 1888. dar 1886, And this is, I'm going to put 57, it's 57 or 50. 1886 e Iar cartea Darul a fost 1911. scrisă în 1857. Controversy Deci tragedia E veacurilor 1857 lá em cima. is a symbol. Então, aqui para o Grande Conflito, eu vou usar 1888 como símbolo. And then we've got this other book, Então, a gente tem ali outro livro, precedent de ea cartea Daruri spirituale. Spiritual Gifts Volume 1. Volumul Spiritual Gifts, volume 1. And
what I want us to see is two separate histories. Mas o que eu quero que a gente veja é que são duas histórias diferentes, separadas. Hopefully that's all okay. Espero que esteja tudo certo por aqui. Now the problem that you face Então, o problema que você encontra is that we've been taught this line for so long é que a gente ensinou essa linha por tanto tempo, această linie oamenilor pentru atât de mult timp, we think that's the only way to draw out this history. e a gente acha que é essa a única forma de escrever, de desenhar essa história. If we really believe in line upon line, Se nós realmente acreditamos em linha sobre linha, peste linie, then we need to be careful how we approach this subject então a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente aborda esse assunto. because we've got two separate and distinct histories here. Porque a gente tem duas histórias separadas e distintas aqui. Two separate stories. Duas histórias separadas. Both of them begin Ambas here. começam aqui, em 1798. Now, this becomes an important question, the one I'm going to ask. Agora, isso se torna uma pergunta importante, essa que eu vou fazer. Christ was going to return. Quando que a gente acha que Jesus iria voltar? Give you three choices. Eu vou te dar I'm going to give you two choices. vou te dar duas alternativas. The Millerite history Na história care millerita vreți să alegeți? or our history. ou na nossa história? Sau în istoria noastră? Where was Christ going to return? Când ar Onde trebui que să Cristo ia mergem? voltar? În istoria milerită sau la noi? Option A Opção A A or option B? sau ou opção B? Okay. So most people are saying option A. Então, a maioria aqui está falando que é na opção Christ A, going to return in option A. que Cristo voltaria na opção A. He doesn't return. Ele não voltou, ele So não then volta when is he ali. going to come? Então, quando que ele vai voltar? B. B. Okay, so let me ask you another question. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. We'll expand it. Vamos expandir um pouco. He's going to come in A. Ele iria voltar em He's A, going to come in El A. trebuia să vină în punctul A. He didn't. ele não voltou, So he's going to come in B. então ele vai voltar em B. În punctul B. Straightforward. E destul de Assim, simplu. bem What simples. about this? Dar ce părere aveți despre asta? Então, e agora? A, B, C, D. So now when is he going to come? Então, agora, Trebuie el să vină. quando que ele voltaria? A, B, C ou D? Da, acum, deci dintre aceste opțiuni pe care ați alege-o? C, B. Okay, so now we've got different answers. Então, agora a gente tem respostas diferentes. I think I heard B and C. Acho que eu escutei B ou C. They're not sure. As pessoas não estão muito certas. Now, the problem with all of this Mas o problema com tudo isso Cu is acest that lucru I'm manipulating you. é que eu estou te manipulando. E você nem percebeu isso. Because the board work pentru că Porque aqui no quadro la tablă is directing how you think. îți está direcționează te modul în care direcionando tu a forma que gândești. você Vii pensa. la tablă, îți direcționezi modul în care tu gândești. It's designed to. Foi designado para isso. Așa, nu It's a felul blessing acesta. and a curse. Poate să fie o binecuvântare, poate Então, să fie o... pode ser uma bênção ou uma maldição. Tutorship of a good teacher Então, se você está Suntem com, sub conducerea unui sendo conduzido por um bom professor, truthfully, então eles vão escrever as linhas de forma verdadeira profesor corect și adevărat, and you'd get the correct answer. e você vai ter então a resposta correta. Or Ou they either don't know what they're doing, esse professor ele não sabe o que ele está they fazendo draw them wrong, e ele escreve uma linha errada, or they're evil, ou eles são they maldosos deliberately draw them wrong. e eles de forma intencional desenvolvem uma A linha variety of options. errada. deci aveți o Então você tem aqui algumas variedades de I opções. gave you Então eu te dei a number of ways to look at this. algumas formas para olhar para isso. variante de a vă uita la această problemă. A and B, A e B. Și B. straightforward. That's how most of you understand this. Basicamente é como as pessoas normalmente entendem isso. Mas então eu disse We've got 4 dispensations. que a gente tem 4 dispensações. So then I would ask, why you not saying A, B, C, or D? Então por que a gente não fala A, B, C ou D? Gândiți A, B, C, D. Pentru că So avem we've got 4 dispensațiuni. 2 options now. Então agora a gente tem duas opções A. So I'll give you a third option. Então eu vou te dar agora uma terceira opção. Uma terceira forma. Ales, acum vă mai dau a treia. So now I'm going to say it this way. Então agora eu vou falar dessa forma.
Isso aqui é A. And this is B. E aqui é B. So hopefully you can see what I'm doing. Eu espero que você esteja vendo o que eu estou fazendo. Taken this history Eu peguei essa história and made it one. Și-am e fiz uma, am unit-o. uni elas. This history Então eu peguei essa história ali and made it one. e fiz uma história. So you've got multiple ways of identifying this story. Então você tem várias formas de identificar essa I história. thought this was all easy. E você pensava que isso era bem This fácil. is the problem that we're facing today. Mas esse é o problema que a gente está confrontando. Nós estamos confrontando Avem hoje. istoria A gente tem uma história Does it work? e como que funciona. And I want to say E eu gostaria de falar it works in none of these ways. que não funciona em nenhuma dessas formas ali. l-am dat. There's some truthfulness in each of these ideas, Existe verdade em cada uma dessas ideias, but they are systemically, fundamentally wrong. mas eles estão Ele sunt sistematicamente fundamental e greșite. fundamentalmente Approaching it errada. the wrong way. Nós estamos abordando de uma forma errada. So let me try to show you how I think Então, deixa eu tentar te mostrar como eu penso Eu. we should be approaching this subject. de como a gente deveria abordar esse assunto aqui. First of all, Primeiramente, we have three histories, nós temos três În primul histórias. rând avem trei istorii. three separate and distinct histories. Duas histórias separadas e distintas. So I want to put that in your mind first. Então, eu gostaria de primeiramente colocar isso na tua mente. Clar. Before I explain that, Antes de eu explicar isso, let me step back a little bit. deixa eu ir um pouquinho para trás, um pouco. You've been taught this. Você já foi ensinado sobre isso. The question is, E a pergunta então é: is that correct or incorrect? Este está isso aqui correto ou We've been incorreto? doing it for a long time. A gente tem feito isso já há um longo tempo. Now you're probably nervous. E agora você provavelmente está nervoso porque você já não sabe mais se é certo ou errado. Okay, let me assure you, Mas deixa eu te mostrar. this is correct. Isso aqui é correto. We said yesterday. Nós falamos disso ontem. All of this is correct. Tudo isso ali está correto. All equal to each other. Eles são um é igual ao outro. This is all correct. Isso aqui está tudo correto. There's a subtlety Este o subtilitate aici la mijloc. between lines of failure and lines of success. Între linia de eșec și linia de succes. Tem uma diferença entre uma linha de sucesso e de falha, mas agora a This gente não vai history here Dacă falar această disso. istorie Mas essa história aqui figure in our history, é prefigurada na nossa história, like we used to teach. como nós costumamos a ensinar. This is a reform line. Essa aqui é uma linha de reforma This is a reform line. e essa ali é uma linha de reforma também. What's in between? O que tem entre That's a question elas? we need to ask ourselves. Isso é uma pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos. What is in between? O que está entre essas histórias? So I want us to think about that. Então eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. Fratele meu a spus O meu irmão disse ali que é trevas, escuridão. Early writings, page 74. Mas vamos para aqui, primeiros escritos. Livro de primeiros escritos. So, I'll take that out. Vamos tirar isso, esses dois pontos ali fora. No, I'll do it this way. This is darkness. Aici este întunericul. Isso aqui é escuridão. So my brother says there's darkness preceding each of these waymarks. Então meu irmão aqui está dizendo que tem escuridão Istorie. que está entre cada história, o que está correto. Go to early A writings. gente vai para primeiros escritos, página 74. This was written Isso foi escrito September the 23rd, 1850. Această carte em a fost scrisă pe setembro, 23 septembrie 23 de setembro de 1850. Scale, Então, nessa escala, it's here, tá aqui, ó, 1850. em 1850, que isso foi escrito, dia 23 de setembro. Passage is taken from. Então, aqui é onde essa passagem é tirada. September the 23rd,
Então, 23 de setembro, God showed me that he had stretched out his hand a second time. o Senhor mostrou-me que ele havia estendido a sua mão pela segunda vez. So in 1850, Então, em 1850, this is the second. esse é o segundo. Dumnezeu își întinde mâna. This is the second time God's doing something. Essa é a segunda vez que Deus está fazendo What algo. he's doing is recovering his people. E o que ele está fazendo é recuperando o seu povo. This recovery Essa recuperação is called the gathering time. é chamada de tempo de ajuntamento. 1850, Então, em 1850, this is the gathering. esse aqui é o ajuntamento. De aici începe perioada de legare sau de adunare. And it says it's the second. Este E a aqui doua diz que perioadă de que é o legare, segundo. de adunare. This is the second time God will gather. Então, essa é a segunda vez que Deus ajuntaria. Poporul său. In the scattering, În împrăștiere, în perioada de împrăștiere, Israel was torn. Israel a fost Na răpit. dispersão, Israel fora castigado e Dar acum, maltratado. în adunare, Mas agora, no tempo do ajuntamento, Israelul va fi Deus sarará o seu vindecat. povo e o unirá. So there's a scattering before, Deci a Então, fost înainte tem o um espalhamento împrăștiere. antes, and now there's a gathering. então agora tem um ajuntamento. This is gathering two. Dacă Se esse aici aqui este- é o este, ajuntamento adunarea 2, numărul 2, What must have occurred before? o que ce que ar deve trebui ter să acontecido preceadă antes? această a doua adunare? Scattering. Dispersação. Timp de Dispersão, desculpa, dispersão 2. A fost o Há uma segunda dispersão. a doua adunare. There are two gatherings and two scatterings. Existem dois ajuntamentos e duas dispersações. Passage. Aceasta Isso este que a gente, essa é a ideia que a gente pode pegar dessa I want to passagem. make an important observation here. Mas eu quero fazer uma observação bem importante If aqui. you just read this paragraph, Se a gente só olhar esse parágrafo, it's quite difficult to know what she's speaking about. é bem difícil entender o que ela realmente está falando. But as soon as you put it on a line, Mas à medida que você coloca sobre uma linha, then it becomes clear the point that she wants to make. então fica claro o ponto que ela quer fazer. She then goes on to say this. Então ela continua falando. In the scattering, Na dispersão, when we tried to spread the truth, fizer- there wasn't much, it wasn't very effective. fizeram-se esforços para espalhar a verdade com pouco êxito. So in the scattering, Então, na dispersão, if you want to spread the truth, it's not effective. se você quer fazer uma dispersão da verdade, não teve efeito, teve pouco It's all efeito. about spreading the truth. Então, toda a questão aqui é de espalhar a verdade. The truth is going to be having an effect upon the message and the messenger. Então, a verdade ela vai ter um efeito sobre o mensageiro e a mensagem. In the scattering, Na dispersão, what effect does the truth have? qual o efeito que a verdade tem? A lot or a little bit? Bastante ou nada? Zero. There's no effect in the scattering. Então, não tem efeito nenhum na dispersão. If we juxtapose Se a gente fizer uma justaposição, o que isso quer dizer? in a gathering, No ajuntamento. what effect will the truth have in the gathering? Que efeito que a verdade vai ter no ajuntamento? If it's zero in the scattering, Se é zero na dispersão, what will it be in the gathering? o que seria então no ajuntamento? Que efeito teria no ajuntamento? 100%. 100%. Okay, so now Então the agora, truth is going to have an effect. então a verdade vai ter um efeito. We'll put 100%. Eu vou colocar aqui 100%. Efectul adevărului e 100%. Now, we'll stop this thought. Então a gente vai parar um pouquinho com esse pensamento, com essa We'll ideia. have some idea of the Millerite history. A gente vai ter uma ideia da história millerita. From 1840 De 1840 até 1844, the last 4 years of that history, os últimos 4 anos dessa história, how does Ellen White describe it? como que Ellen White descreve? How does Ellen White describe that history? Como que Ellen White descreve essa história? Cum o descrie ea? What does she say when she comments? O que ela fala quando ela comenta sobre essa história? She says it was a glorious. Ela diz que era uma gloriosa, A fost o manifestare glorioasă a puterii You can lui finish Dumnezeu. it. uma gloriosa manifestação do poder de Deus.
So we've got God's power Então, se a gente pega o poder de Deus, que é glorioso, and it's been manifested. que foi manifestado, What does the manifestation of power mean? o que quer dizer a manifestação de um poder, do It means you poder? can see it. Isso quer dizer que você pode ver, é visível. So that would be an indication Então, essa seria uma indicação, because it's so glorious to see. porque é glorioso ver. Are we in the zero mode or the 100%? A gente está no modo de 0 ou de 100? În modul 0 sau în modul 100%? We're in the 100%. Nós estamos no 100%. De manifestarea glorioasă. We know God was gathering his people. Nós sabemos que Deus estava juntando o seu povo. If you're not sure, Se você não está certo go to disso, Matthew 25. vai para Mateus 25, Parable of the 10 virgins. a parábola das 10 virgens. What are they doing? O que eles estavam fazendo? They're gathering together to go to the bride's house. Eles estavam se ajuntando para ir até a casa do noivo. Nuntă. There's a procession that comes Este o procesiune. Ah, então tem uma from the Procissão bridegroom's house to the bride's house. da casa do noivo até a casa da noiva. La casa miresei. What did the 10 virgins do? E o que as 10 virgens fazem? They join the procession Elas fazem parte, elas acompanham essa Se procissão, alătură procesiune or they gather themselves to it. sau se ou aduc elas, la procesiune. So this history elas se Această juntam. istorie is a history of gathering. Então, essa é uma história aqui de And if that was ajuntamento. the second gathering, Então, se esse fosse o segundo ajuntamento, esse aqui seria aceasta ar então fi o prima primeiro. adunare. we've got this 100%. În Então, temos 1797 aqui 100%. avem o adunare 100%. Between these histories, Entre essas histórias, there has to be a scattering. deve haver um espalhamento. We know when that was. Știm Nós care sabemos a fost. quando que isso foi, em 1844. The whole movement collapses. Toată Todo o mișcarea movimento a é căzut, s-a colapsado. distrus. The people are scattered. As pessoas são Oamenii espalhadas. sunt împrăștiați. This is 1844, Aqui é 1844 and this is the second scattering, e aqui é o segundo espalhamento. which is 0%. Aqui é 0%. 0%. Scattering goes all the way up to here. O espalhamento vai até ali. 1850. It's obvious where the first scattering is going to be. Este É óbvio, care ar fi está prima evidente împrăștiere quando noastră. que It's going to be here. a, Ar fi o precedent de segundo 1778. espalhamento vai ser Scattering 1, espalhamento Numărul 0% effect. 0% efect. 1% de efeito. So we've got a scattering that precedes the gathering. Então a gente tem um espalhamento que precede o ajuntamento. Adunarea. 1798, 1798, the gathering is going to begin. o ajuntamento começa. The movement fails, O movimento Mișcarea falha, cade. so a second gathering is going to happen. então o segundo ajuntamento vai acontecer. And what is the clustering that, or what is the event that brings these people together, that clusters them together? O que evento que é que traz o povo junto, que ajunta o povo? Que evento que é Care esse? este evenimentul care adună oamenii? It's symbolized by this chart, É simbolizado aqui por esse diagrama, Simbolizate de către hărți. or we could say the third angel's message. ou podemos dizer as três mensagens angélicas. We can say there are external events that are A occurring. gente pode dizer que existem eventos externos ocorrendo. So when we take this concept, Então, quando a gente pega aqui esse conceito, we can either have the word darkness você pode ter a palavra or escuridão ou de espalhamento. We've understood this for a long time, A gente tem entendido isso por um longo tempo, but we've missed an important point. mas a gente perdeu um ponto Ne-a importante. scăpat un punct important. Where do we get our information? Da onde que a gente obtém a nossa informação desta Unde am luat linha? noi informația cu privire la această linie? Where do you find that? Aonde que você encontra isso? In its clearest form. Na sua În de forma clara. Cea mai clară și cea mai evidentă. Right here. Bem aqui, Grande Great Conflito. Controversy Chiar book. aici, No în livro do Grande Cartea Conflito. Trăsăturia Veacurilor. So the Great Controversy book Então, o livro do Grande Conflito is in what history? está em que história? Is it a history of scattering or gathering? Será que está na história do espalhamento ou do ajuntamento? Right here. Está bem aqui, In the history of the scattering. na história do espalhamento. I want us to understand that. Eu quero que a Vreau să gente înțelegeți entenda că isso. Tragedia Veacurilor este în istoria împrăștierii. So the question is, Então, a Întrebarea pergunta é: este, what is the history
Care este Qual que é istoria qual que é a história Spiritual Gifts Volume 1. do Spiritual Care este Gifts volume istoria 1? care s-a scris cartea Daruri Spirituale volumul 1. Now, according to the way these models are drawn, Então, de acordo com que esses modelos aqui são we would feitos, say Am spune nós vamos falar então că que ar fi vai cam aici. în estar această perioadă. ali. that's where we would think it went. É aqui onde a gente vai pensar que está. And this is where problems begin to Iar arise. E aqui é onde os problemas começam a First aparecer. thing I want us to see, Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente visse the great controversy é que o grande Este că conflito tragedia veacurilor is not written in our dispensation. não foi escrito na nossa It's dispensação. written in a previous dispensation. Ela foi escrita numa dispensação anterior. And has an important impact upon our understanding of things. E isso é um impacto muito importante na nossa forma de We pensar. need to work out where Spiritual Gifts Volume 1 is written. A gente tem que ver como que o Spiritual Gifts Volume 1 foi escrito. In a reform line or out of a Se reform. foi dentro de uma linha de reforma ou fora de uma linha de reforma. În afara liniei. So let's go back to this model. Então vamos voltar aqui para esse modelo. And all of this is basically wrong. E todo esse modelo aqui está basicamente errado. Yes. Todo Tot ce esse aici modelo. este la bază greșit. The way it's been drawn out Da forma que foi escrito, foi actually colocado, leads you into making mistakes. te leva a tomar alguns erros, não vai te ajudar. So when I ask Então, quando eu pergunto A or B, se é A ou B, when Christ is going to come, quando que Cristo voltaria, or A, B, C or D, ou A, B, C ou D, or A or B, ou A ou B, it becomes confusion isso aqui se torna confuso, Producă confuzie. because we're not drawing these lines correctly. porque a gente não está escrevendo essas linhas de uma forma correta. So I want to suggest how we should approach this problem. Então, eu gostaria de sugerir como a gente deve abordar esse problema. Progression and repeat and enlarge. A gente tem que aplicar progressão e repetição e ampliação. Este é o primeiro ponto. And then we have to try to get into the mind of Ellen White, Então, a gente tem que tentar entrar na mente de Ellen White, which is the mind of God. o que é a mente de Deus. The Bible says, A Bíblia diz: "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." deixa essa mente estar em você, que é a mente também de Cristo Jesus. Sau mintea mea să fie în tine cum este în Isus. Most Christians, Muitos Majoritatea cristãos, creștinilor, let me give you the verse. deixa eu te dar o verso. Philippians chapter 2 verse 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Então a gente vai ler Vom citi împreună. juntos. Lăsați să fie în voi această minte care era și în Hristos Filipenses Iisus. 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Majoritatea Jesus. oamenilor Então, muitas pessoas vão usar esse verso. And they're going to understand it that we should be nice people. Então, eles vão entender que aqui a gente deve ser pessoas legais, pessoas Christ's boas. mind A is the mind of a nice person, que a mente de Cristo é a mente de uma pessoa boa. and therefore we should be nice people. Portanto, nós devemos ser pessoas boas. That's the context of Philippians chapter 2. Esse aqui é o contexto de Filipenses capítulo 2. That's correct. Isso está correto? But what I want to suggest Mas o que eu quero sugerir is to make an application of this. é fazer uma aplicação disso. La ceea ce scrie aici. I want us to think how God thinks. Eu gostaria que nós pensássemos da forma que Deus pensa. What does God want to do O que Deus quer when He fazer creates this movement at the time of the end in 1798? quando Ele cria esse movimento no tempo do fim, em 1798? Does He want to wait a few hundred years Será que Ele gostaria de esperar 100 anos till He comes back? até que Ele volte? Was that Ou His mind? centenas de anos, né? Será que essa era a mente dele? Was that His purpose, His will? Será que esse era o propósito dele? Era a vontade dele? Nós sabemos que não era. His purpose O seu propósito was to come back while the Millerites were still alive. era voltar enquanto os mileritas ainda estavam vivos. We have Ellen White's testimony to that. A gente tem o testemunho de Ellen White disso. But more than that, Mas mais do que isso, we have a logical argument. a gente tem um argumento lógico. If this line here Se essa linha aqui is the line of the judgment of the living, é a linha do julgamento dos vivos, which it is, o que é,
care într-adevăr este, and it's equal to all of these people, Și all of these lines. E é igual a todas aquelas And linhas. each one of these lines Então, cada uma dessas is also a line linhas of the judgment of the living. também é a linha do ultima linie julgamento egală cu toate dos celelalte, înseamnă că și vivos. celelalte linii sunt A gente não está conseguindo linia visualizar agora. judecății celor vii. It's easy to see in the line of Christ. É fácil, então, ver a linha de Cristo. The line begins at the birth of John and the birth of Jesus. A linha de Cristo começa no nascimento de João e no nascimento de Jesus. Até chegar ao ano, AD 34 o ano 34, or even AD 70, depending on how far you want to go. Sau chiar anul 70, Ou, depinde de cât de departe vrei să ajungi. And that church is brought into judgment. Iar acea biserică então a igreja ela entrou em julgamento nessa história, istorie, Which is the history of around 70 years. que é a história de mais ou menos uns 70 It's the anos. history of one generation. É a história de uma geração. People were judged who were alive. As pessoas elas vão ser julgadas enquanto elas estão vivas. Story of A Moses, gente vai para a mesma história de Moisés. depending on how far you take that story. Depende de quão longe você leva essa história. Se você pega ela através no Mar Vermelho, é uma geração. You take it to the River Jordan, it's one generation. Ou para o Rio Jordão, no Rio Jordão é outra geração. Joshua was there at the beginning and he's there all the way to the end. Josué estava lá do começo e fica até o fim. So these are the stories of one generation. Então, essas aqui são histórias de uma geração. So when we start thinking Acestea sunt istoria unei singure generații. this line and how to lay it out, Então, quando a gente começa a pensar nessa linha e como a gente deve colocá-la, 1798, a gente começa aqui em Dacă vreau să 1798 pun liniile pe tablă, am începe în 1798. and we want to say this is the history e nós então queremos dizer que essa é a história dos Milleritas. and it should begin in 1798 and end at the second advent. Que deve começar em 1798 e terminar no segundo advento. In one generation, Em uma geração. they failed. Eles falharam. So now the story goes on to Adventists. Então agora a história continua no Adventismo. When you come to Adventists, Então quando você chega ao Adventismo, they should have the same structure. eles devem ter a mesma estrutura. 1798, 1798, the second advent. segundo advento. And then there's a third. Então também tem uma terceira. Not third generation, just the third line. Não terceira geração, mas uma terceira This is the linha. line of the 144,000. Essa é a linha dos 144 mil, a nossa linha. Linia celor 144.000. This one begins also in 1798. E essa aqui também começa em 1798. This too goes to the second E advent. também vai até o segundo advento. So this one becomes a little bit more complex. Então essa aqui começa a se tornar um pouquinho mais You're complexa. going through interdispensational issues, Porque você entra em assuntos de dispensação. which is why we make this 1989. E é por isso que a gente colocou. E a gente poderia colocar Dar 1889, 1989. Mas fora esse ponto, eu gostaria que a gente visse There are three distinct stories. que existem três histórias distintas. And how would those stories work? E como que funciona cada uma dessa história. So I want to argue Então, eu gostaria de argumentar that you'd go from 1798, que ela começa em 1798 this waymark here e que esse marco aqui would incorporate this history. estaria incorporado nessa história aqui. Gifts would be part of this history. Então, Spiritual Gift seria parte, então, dessa história aqui. And I would argue that this date would be 1863. Então, eu diria que essa data ali seria 1863. Christ is not going to come back then Então, Cristo ele não voltou ali, because the Millerites failed. porque os Milleritas falharam. So then Então, the story continues a história continua. Istoria continuă. and we get into this history, the 1888 history. Então, a gente chega nessa história, a história de 1888. The 1888 history, Na história de 1888, 1888. which on this scale o que nessa escala Scară. is a history of darkness, é uma história de escuridão, O perioadă de întuneric. then has to be reconsidered. então deve ser reconsiderado. And I don't have a date, E eu não tenho agora a data,
but I will say the 1890s. Mas eu diria ali o ano de 1890, que provavelmente continua, né? Vai um pouco mais para frente. In this history here, where the great controversy is written, Então, nessa história aqui, onde o grande conflito foi escrito, what God wants to do is come back again. o que Jesus gostaria de fazer é voltar novamente. Book is written, E é por isso, então, que esse livro foi escrito. the 1888 version, A versão de 1888, to prepare God's people para preparar o povo de Deus for the second advent. para o segundo advento. So in this history, Então, nessa história, let me put some names here. deixa eu colocar alguns nomes aqui. Jones João, and Wagner. Jones e Wagner. Let me put in this history, Deixa eu colocar aqui nessa história, Hiram Edson. Hiram Edson. We've got Edson, Nós temos então Edson e Jones. both raised up by God to do a work to prepare the people. Ambos foram levantados por Deus para fazer um trabalho para Christ doesn't come in the avisar, né, 1890s, as pessoas. Mas Deus não voltou nos anos de 1890, so they rewrite the book. então o livro foi reescrito. We have the 1911 version, Então a gente tem a versão de 1911, published a few years before Ellen White's death. que foi publicado alguns anos após a morte de Ellen White. Still enough time Ainda tempo suficiente Christ to return in this dispensation. para Cristo voltar nessa dispensação. But what happens is Mas o que acontece é, Christ does not return. Cristo não volta. When he doesn't return, E quando ele não volta, then history is going to repeat. então a história ela vai se And repetir. you get to the point where you have our reform line. Então você chega ao ponto de que nós entramos na nossa linha de reforma. So we don't begin in 1798, we begin in 1989. Então nós não começamos em 1798, a gente começa em 1989. So now my question is, Então agora a minha pergunta when é, did Christ want to return? quando será que Jesus queria voltar? Did he want to return in A Será que ele quis voltar em A, ou B, or C? ou C? Which was the one that he wanted to return in? Quando será que ele queria voltar? All of them. Todas. This was his first option. Essa era a sua primeira opção. When he failed, Quando ele falha, he went for the second. ele vai para a segunda. When that failed, Quando isso falha, then he went for a third. então ele vai para uma terceira. And this model, Então este modelo, even though it contains all the same information, mesmo que contenha todas as mesmas informações, is different. é diferente. I want us to see what we end up doing. Eu quero que a gente observe o que a gente acabou fazendo. The way this movement has operated Da forma que esse movimento tem operado, is like this. é dessa forma. We've gone through some development. A gente passou por Initially, alguns desenvolvimentos. Inicialmente, nós faríamos dessa forma. you had option A. Você tem opção A. Was Christ going to return in the Millerite history? Será que Cristo voltaria na história millerita? Option A. Opção A. Then what we would do Então, o que nós is faríamos? we'd say he didn't come back, A gente diria que ele não voltou, but he's going to come back in option B. mas que ele voltaria então na opção B. And what we do Então, o que a gente faz? is we include Nós this incluímos history of the great controversy in option B. essa história do grande conflito na opção Include B. this history Am inclus această istorie of the great controversy a tragediei veacurilor in option B. în opțiunea B. And what we do E o que nós is fazemos? we connect this story into our history. A gente conecta então essa história do grande conflito na nossa história. În istoria noastră, cu istoria noastră. So everything that Ellen White has written here Então, tudo aquilo que Ellen White escreveu aqui carries on through all the way to the end. continua elevada até o final. Acea istorie este valabil până la sfârșitul lumii. And what we've done E o que nós fizemos in creating this line ao criar esta linha
has taken great controversy symbology é pegar a simbologia do grande conflito and placed it here. e și colocar să o então plasăm aqui. aici, în această istorie. So let me be clear. Então deixa eu ser claro. Ellen White in this book Então Ellen White În nesse această livro carte, speaks about a Sunday law. fala sobre decreto dominical. Not just any kind of Sunday law. Não é qualquer tipo de decreto. It's a national Sunday law. É decreto dominical nacional. E não é qualquer decreto Legea nacional. națională duminicală oarecare It's a USA national Sunday law. É decreto nacional dos lege Estados națională Unidos. a Statelor Unite. And a national Sunday law, E esse decreto dominical in nacional, the context of the United no States, contexto dos Estados Unidos, the word national is not a good word. a palavra nacional não é uma palavra correta. It's in the USA. Está nos Estados Unidos. Specific local USA, Statelor Unite. It's a federal Sunday law Este Seria o então lege um dominical decreto federală a dominical Statelor Unite. federal, because the United States is a federation. Pentru că porque os Statele Estados Unite Unidos sunt o têm uma federație. federação. So when we start thinking about Sunday law, Então, quando a gente começa a falar sobre Trebuie să decreto vorbim despre dominical, dominicală. this book este livro Carte talks about this. fala vorbește sobre doar isto. despre legea dominicală federală din Statele Unite. It's a federal Sunday law in the United States. É um decreto dominical federal nos Estados Unidos. It never happened E nunca aconteceu in this history. nessa Această história istorie. aqui. So what do we do? Mas então, o que a gente faz? We take that book A gente pega esse livro and we just keep on projecting it forward. e a gente começa a colocá-lo para frente, projetá-lo para de-a lungul frente. timpului, în continuare. So we're here Então, Deci, nós acum estamos ne aflăm aqui, aici. and we expect a Sunday law então a gente está esperando um decreto dominical, from this book, Great Controversy. a partir do livro Grande Sustrași Conflito. din Cartea Tragediei Veacurilor. It didn't come, E não veio, so we just wait a little bit então a longer. gente continua esperando um pouco mais. And we keep on going through Então a gente continua Sunday law, decreto, the hope of a Sunday law as history progresses. esperando o decreto dominical a história continuar. Și istoria progresa. We come to this major waymark, Então a gente chega para esse grande marco, Marcaj major, time of the end. tempo do fim. sfârșitului. And what do we do with this book? Então o que a gente faz com esse livro? We say business as normal, business as usual. A gente diz que então Nothing changes. Spune că nada nimic mudou. s-a schimbat în acea carte. So the Sunday law, A gente diz então que o decreto dominical, que foi falado no livro Grande Conflito, Sunday law, é ainda o decreto dominical, Și acum în generația noastră. all the way through através de until you get toda a história até chegarmos no decreto dominical. Când ajungi la o adevărată lege dominicală. so this Sunday law Então, esse decreto dominical we refer que to nós estamos nos referindo is taken from this book, foi tirado desse livro, Grande Conflito, and this book e este livro was written in a dispensation foi escrito numa dispensação of darkness or scattering. Dispensațiunea întunericului sau împrăștirii. So escuridão, is it correct de espalhamento. Então, será que é correto all of the dynamics of a scattering and bring it into a gathering? pegar toda a dinâmica de um espalhamento e colocar dentro de um The ajuntamento? answer is, Și A răspunsul resposta é: I don't think so. eu não acho. If you go back and see what Ellen White is actually thinking, Se você for lá e ver o que Ellen White pensa, she has no concept, ela não tem nenhum conceito, no idea nenhuma ideia of this waymark. desse marco. 1989. What she doesn't do Mas o que ela não faz is put 1989 here. é colocar 1989 aqui, She writes this book. quando ela escreve Atunci când a este scris livro. această carte, ea nu a punctat 1989 în Tragedia Veacurilor. It does not exist. Não existe. What she's doing O que ela está fazendo is coming into this history é vir até aquela história, essa saying história, that the Sunday law e falar então que o decreto dominical is imminent. é iminente. So if we were to draw that, Então, se a gente fosse escrever, desenhar what isso, would 1989 be? onde que 1989 seria? Before the Sunday law? Antes do decreto dominical? No. Não, It'd be over here. seria ali. Legea dominicală conform scrierilor. She's expecting everything to finish in this history. Ela estava esperando que tudo terminasse naquela história ali. Time carries on, O tempo continua and we come to a new e a dispensation, gente entra para uma nova dispensação a gathering. de ajuntamento. From
1989. de 1989. What we've done E o que a gente faz? is we've just taken her A words gente pega as palavras dela Luăm vorbele ei and extended them through into our e dispensation. estende essas palavras até a nossa dispensação. noastră, o dispensațiune de adunare. And you can't just do E that. você não pode simplesmente fazer isso. If you go back to this first history, Se você voltar para essa primeira história, what we were initially doing for a long time, o que nós faríamos por um longo tempo? Timp îndelungat. we finished the Millerite history in 1844. A gente termina a história millerita em 1844. 1844. And then what we would do, Então, o que a gente faz? O que a gente the faria? controversy book, Pegar o livro do Grande Conflito, which was the subject of the 1888 history, que estava no contexto da história de 1888, long story, e criava uma única história longa, as I've just explained. como eu acabei de explicar. So we had two options, Então, nós temos duas opções, A or B. A ou B. If Christ didn't come back in A, Se Cristo não voltou em A, he'd come back in B. ele voltaria então em B. The problem is, Mas o problema é B que B has now included this story here. inclui então essa história aqui. And this story E essa história contains a federal Sunday law in the United States. contém um decreto dominical federal dos Estados And Unidos. we've taken this dynamic, Então a gente pega essa dinâmica, which was C here, que é o C aqui, and turned it into a B. e transforma numa B. Incorporated it into our A gente incorpora ela no nosso pensamento, na nossa dispensação. recently, Então, recentemente, maybe the last 2 years, talvez nos últimos 2 anos, Acum 2 ani. we've realized that there's a problem in our thinking here. nós percebemos que existe um problema no nosso pensamento The aqui. Millerite history is not A. Que a história millerita não é o ponto A, como está aqui. If Christ was going to come back Se Cristo fosse voltar in that one generation, În em acea numa, primă generație, numa única geração, never have come back in 1844. será que ele voltaria em 1884? The answer is no. A resposta é não. 1844? Never have come back, even if the Millerites were 100% correct. Ele não voltaria, mesmo que os milleritas estivessem 100% corretos. He would have come back after. Ele ia voltar depois. And with a good degree of certainty, we can mark the year now, 1863. Então, com certeza, a gente poderia marcar o ano agora, em 1863. Iisus în 1163. Which I'm not going to prove. O que agora eu não vou provar. But I do want to say one thing. Mas o que eu quero te dizer uma coisa. Even Future for America Mesmo Future for America, Chiar Future for America, have taught this. mesmo Future for America chiar și ensinou Future for isso. America a învățat și a prezentat acest lucru. When we began to present on this Quando a gente começa a apresentar isso, quando a gente começou a apresentar isso, eles aceitaram and have incorporated it into their prophetic modeling. e incorporaram isso no seu modelo profético. And this is the problem that they find themselves in. E agora esse é o problema que eles se Acesta este encontram. problema în care se regăsesc ei. They no longer have a prophetic model Eles não têm mais um modelo profético that's fit for purpose, que está encaixado num except that they propósito, borrow it from us. exceto que eles pegam emprestado de nós. Acest model profetic de la noi. You need to be aware of that dynamic. Você precisa estar atento sobre essa Most dinâmica. people are unaware of it. E muitas pessoas não estão atentas a isso. Nu sunt conștienți de asta. For about the last 5 years, Pelos últimos Cam 5 în ultimii anos, 5 ani, în ultimii 5 ani, all the new lights toda nova luz connected with the midnight cry que message está conectada com a mensagem do clamor da meia-noite has not come from Future for America. não veio do de la Future for America. de la- It's come from outside sources a Vem venit de această lumină de de la fontes surse externe. do nosso lado, under what they would symbolize O as que- the Europeans. o que eles simbolizavam de Această europeus. sursă este simbolizată de cei europeni sau de cei care sunt din Europa. Which is a code word or a symbol of everyone outside of the United States. Que seria um código, um símbolo de todos aqueles fora dos Estados Unidos. Statele Unite. So I just want to make that point Então, eu gostaria só de fazer esse ponto, Asta, că that as of the last 2 years que nos últimos 2 anos, esse movimento mișcare has developed a clear understanding that the Millerite line goes to 63. que desenvolveu o conceito de que a história millerita vai até 1863. And therefore Spiritual Gifts Volume 1 Então, que Spiritual Gifts, volume 1, volumul 1 is
não está nessa história. Această istorie. It's actually in this Está, na history verdade, naquela história, a história dos mileritas, În istoria milerită. where it should be. onde deveria estar. We can prove Nós that. podemos Putem provar să isso. dovedim asta. And this begins to shake our movement now Então, isso começa a sacudir o nosso movimento agora, Mișcarea noastră. in a way that people are not appreciating. În modul da în forma care que as oamenii pessoas não apreciază. estão apreciando isso. So here's our first history. Então, aqui está a nossa primeira história. Christ wants to come back. Cristo gostaria de ter voltado nessa În história, istoria lor, There's a failure. mas ce então este un tem eșec uma care falha se ali. întâmplă. So Deci, Então, it's not just A. não é apenas A, It has to be tem que ter A that looks like this. A fie que un parece care să dessa arate forma. cam Așa. This is correct. Dacă Aqui está această correto. coadă A este corectă, I've just explained Eu that. acabei de te mostrar. 1857 1857 is a component or a part 1857 of the Millerite history. Faz- It's not separate. faz parte da história milerita, não é uma história O separada. componentă din istoria milerită nu este separată, pentru că istoria se termină în 1863. So what we've learned Então, o que a gente aprendeu in the Midnight Cry message na mensagem do clamor da meia-noite is this. é isso. Este acest lucru. Pre-Midnight Cry Pré-clamor da meia-noite. Strigătul la miezul nopții. was this one. Foi este aqui. Acest punct A. Pre-Midnight Cry was this model. Pré-clamor da meia-noite A foi a esse fost modelo. Strigătul la miezul nopții. Midnight Cry model O modelo do clamor da meia-noite Strigătul la miezul nopții. é este Este aqui. acesta. the pre-Midnight Cry model. O modelo pré-clamor da meia-noite, When you come to this story, quando a gente chega aqui nessa Această história, istorie is this one. é este este aqui. acesta. This is the pre-Midnight Cry. Esse é o pré-clamor Aceasta da era meia-noite. trecerea noastră înainte de venirea luminii strigătului de la miezul nopții. And it's not Și correct. nu E este não corectă. não está This is correto. not correct. Iar Isso și não nici está aceasta nu este correto. corectă, And this is. Isso dar lumina aqui care está venea strigătul correto. la miezul nopții este corectă. So, in the last 12 months, Então, nos últimos 12 what meses, we have done, o que nós temos feito, what we have begun to do, o que a gente começou a fazer, is to correct the mistakes of the past. é corrigir os erros do passado. Greșelile din trecut. Pre-Midnight Cry, Pré-clamor da meia-noite Sau istoria din strigătul la miezul nopții it was this option. a fost opțiunea é essa aceasta. opção aqui. Midnight Cry has corrected it. Strigătul O la clamor miezul da nopții a meia-noite fost opțiune. The pre-Midnight E o Cry pré-clamor da meia-noite Strigătul la miezul nopții had this model. tem este modelo aqui. We were incorporating the Great Controversy version A gente incorpora a versão do clamor da of the Sunday do law, grande conflito, do decreto dominical, part of our dispensation, que não faz parte da nossa dispensação, Și nu era parte din dispensațiunea noastră. and bringing it into our e a gente dispensation. traz então para a nossa dispensação. That's not correct. Isso não está correto. The Midnight Cry model, O modelo do clamor da meia-noite Miezul nopții, it's this one é here. este aqui. Cel care este corect este acesta de sus. And this is correct. E isso aqui está correto. Acesta este cel corect. So you can see Então você pode ver how there's been a development in our message como isso tem se desenvolvido na nossa Loc o mensagem. dezvoltare amplă în mișcarea noastră, from the pre-Midnight Cry model to the Midnight Cry model. Do pré-clamor da meia-noite, do modelo pré-clamor da meia-noite até o clamor da meia-noite, la miezul nopții. And what we've seen o que a gente observou can't combine these é que você histories. não pode combinar essas histórias. They end up becoming separate histories. Eles acabam se tornando histórias separadas. So here we are. Então aqui nós Aici estamos. suntem noi. This is the history of Adventism. Essa aqui é a história do Adventismo. And Christ is going to return in the 1890s or the early 20th century. Que Jesus então teria voltado nos anos de 1890 ou em 1911. Sau 1911. Did Christ come back? Jesus voltou ali? No. Não. It was a line of failure. Foi uma linha de falha. The history ended. A história terminou. The history ends here. A história termina aqui. We come to a new dispensation. Nós entramos numa nova dispensação. So when you come to a new dispensation, Quando você entra numa nova dispensação, our dispensation, nossa dispensação, we come to a new time of the end. a gente tem um novo tempo do fim. And Christ is going to come back in our E history. Cristo vai voltar na nossa história. He didn't come back in A. Ele não or B, voltou he's no gonna A come back in nem C. no B, ele vai voltar no C. C. So the question is, Então a pergunta é:
How do we populate this line? Como que a gente pode popularizar essa Această linie. linha? What waymarks do we fit here? Ce Quais são marcaje, os marcos que a putem să gente noi pode aici? colocar ali? What symbols do we give? Quais símbolos nós damos? Now, if we were to come to this history, Então, se você vier aqui nessa história, and I were to put a waymark eu here, vou colocar um marco aqui. in this story, Nessa história, the great controversy a version, versão do grande conflito, Versiunii tragediei veacurilor. this is the waymark. Acesta e esse aqui é um marco, Here, esse aqui, de aici. Sunday law, lei dominical, national Sunday law, lei dominical nacional, a national Sunday law in the United States, decreto dominical nacional nos Estados Unidos, federal Sunday law in the United States. que é um decreto dominical federal nos Estados Unidos. Federală din Statele Unite. That goes here. Aceasta merge aici. Esse vai aqui. Component of this É um story, componente dessa história, because it's taken from the great porque foi controversy, tirado do grande conflito. and she speaks about it as a present tense experience. E ela fala de uma experiência presente. Experiență prezentă. But when you come back to this history, Mas quando você volta para essa história, Milerita, a história A, não B, Christ wants to come back here. Cristo queria voltar nessa história. All you need to do Então, tudo que você precisa fazer is go back and check the history. é voltar e checar a história. We need to do. Tot ceea ce trebuia noi să facem era să ne întoarcem și să verificăm istoria. Before you check that history, check this one. Mas antes que você checar essa história, Istoria mileritului. cheque Vă rog să essa verificați outra istoria aqui, adventismului. do The history Adventismo. of Ragnar and Jones. Da história de Ragnar Jones. Does Jones go to Washington, D.C.? Será que Jones ele vai para Washington? Does he go to Washington? Será que Jones vai para Washington? Washington? Does he stand before the government Será que ele vai até o governo argue against making a federal Sunday e começa a argumentar ou questionar, discutir sobre sobre um decreto dominical federal nos Estados Unidos? Sim, law? We have evidence of nós that. temos evidências disso. Dovezi despre asta. Clearly documented. Está claramente documentado. He's going to fight Ele vai lá e Urma luta să se lupte the government e o governo and prevent a federal Sunday law și să para prevină o lege prevenir, dominicală para federală não să ter fie um promite, decreto dominical nos Estados by Unidos Congress. care que foi încerca să fie pusă în aplicare de către Congres. empurrado, que foi obrigado a fazer Story of no what's happening Congresso. here. Aceasta Essa é uma história ceea ce se întâmplă simples în perioada asta. que a gente mostra ali. Nós não Nu estamos inventăm ceea ce inventando. spunem acum. You can either go to secular documents or you can even go to the pioneer writings and it's all there. Você pode usar para documentação seculares ou história dos nossos pioneiros, está tudo documentado ali. Vedeți că tot ce spunem se află acolo. Now when we draw this line, Então, quando a gente desenha essa we've linha, got nós 1798, temos aqui 1798, 1844, 1844, the Sunday law, decreto dominical. and then we've got the loud cry, Então a gente tem Care o alto clamor, strigătul, Marea strigare close of probation, fechamento da porta da graça and the second e o advent. segundo advento. We had these four A waymarks. gente tem esses 4 marcos. marcaje. Everything's fine. Está tudo bem. What we do Mas o que a gente faz is if we're going to use line upon é que se a line, gente for usar linha sobre linha, we're going to go back to this first history. a gente history A. volta aqui para essa primeira história, a história A A. prima istorie, istoria A. We've already got three waymarks matching up. A gente já Și tem avem 4 trei marcos care, aqui. Se potrivesc între istoria A și istoria B. So what do we need? Então, o que a Ce mai gente avem nevoie precisa? acum? We would need a loud A cry. gente precisa de alto clamor, We need a close of probation. Închiderea timpului de probă. de fechamento da porta da graça e segundo advento. Então, o que a gente precisa fazer? Either go back to the pioneer writings, Ou voltar para os escritos dos pioneiros, the spirit of prophecy, espírito de profecia, or secular documentation, ou documentação secular, and see if you can find the Sunday e law. veja se você pode encontrar um decreto dominical ali. And you know the answers to it already. E você já sabe a resposta disso. There isn't one. Não teve um. Era una. There is no national Sunday Não law. teve um Nu era decreto niciuna, dominical nu a fost nacional. nicio lege dominicală națională. There is nothing that looks like this Não tem nada que parece como isso, federal. Lege națională federală. that is being. Lege federală. There is nothing that looks like this that is being passed by the government Não tem nada que pareça como esse decreto dominical federal que foi in passado this history. În această no istorie. governo aqui nessa Istoria história. mileriților. So we'll put a question Então eu vou mark. colocar um ponto de interrogação aqui. There are events that are occurring. Teve alguns eventos que ocorreram
There are laws that are being passed, Teve algumas leis que foram postas, but aprovadas, they're not about Sunday. mas não tem nem nada a respeito They're not the de dynamics of the domingo. Sabbath-Sunday issue. Nenhuma dinâmica entre o assunto de sábado e domingo. Sâmbătă-duminică. It's beyond the scope of this study É, além desse to trace the history of this. estudo, se a gente for traçar a história desse ponto aqui, dessa Because questão, it goes back, if I put here 1863, se eu colocar aqui 1863, here, aqui, the history of 1888 a história de 1888 aqui nessa linha is connected to this history in está 1863. conectada com essa história de 1863. Christ is not going to come back. Cristo não vai voltar, The church has failed in its mission. a igreja falhou na sua missão. And then you're in 1863. Então, no ano de 1863, It's the American Civil War. teve uma primeira guerra americana civil. In the midst of the American Civil War, Então, durante a guerra civil, as coisas começaram a mudar in society and in the na government, sociedade e no governo. and they begin to have a call Então, eles começaram a ter for making um Sunday chamado, a day of na prominence. verdade, para fazer o domingo um dia de reverência, um dia importante. So this Sunday law here, Então, esse decreto dominical aqui, which is the Sunday law here, que é o mesmo decreto dominical ali, has its roots tem as suas raízes right back here bem ali atrás, when the Millerite dispensation na comes to an end. dispensação, no final da dispensação milerita. So this great controversy version Então, essa versão do grande conflito, of the end of the world ou do tempo do fim, do fim do mundo, é essa história aqui. Această istorie aici. this history that begins in 63 Essa história que começa em 1863 and brings you to e te leva, te what Ellen conduz White a hoped was going to be the second te advent conduz àquilo que Ellen White esperava que fosse o segundo in advento, her lifetime. no tempo dela. She always speaks about Christ coming present tense. Ela sempre fala sobre a volta de Jesus como algo presente, no tempo presente. So there's no Sunday law here Então não tem um decreto dominical ali. O lege dominicală aici. and there's a Sunday law here Tem um decreto dominical which ali is hoped to be passed, que estavam esperando que fosse passado, Nu. which they hope to pass. Pe care ei sperau că o va pune în aplicare. So what do we do in our history? Então o que a gente faz na nossa história? That's the question. Essa é a Asta e pergunta. întrebarea. Do we take the great controversy model Será que a gente pega o modelo do grande conflito and bring it into our e history? traz para a nossa história? Noastră. Let me draw it out this way. Deixa eu desenhar aqui dessa forma. Sunday law. Decreto dominical. The great controversy version is there's a Sunday law. A versão do grande conflito que fala sobre o decreto dominical. Great controversy says there'll be a Sunday law. O grande conflito diz que a gente vai ter um decreto Christ was dominical. supposed to return in this history. Cristo deveria voltar nessa história. He doesn't. Ele não volta. Nu se întoarce. So can we get this history Então, será que- extend it into our own? Será que a gente pode então pegar essa história e estender até a nossa? Take that Sunday law and bring it into ours. Pegar esse decreto dominical e trazer para o nosso? Adu-o în istoria noastră. This movement, Esse movimento, Această mișcare, before we separated, antes de nós nos separarmos, everyone used to say yes. todo mundo toți dizia spuneam, que da, sim, trebuie să o aducem Iesului. a gente podia fazer isso. Yeah, Da, putem să o aducem în istoria noastră. because we're in a pre-midnight cry model. Porque a gente está no modelo de pré-clamor da meia-noite. Cu toții când eram uniți, eram într-un model pre-midnight, strigătul de la miezul nopții. So we're all saying, Então, todos nós falávamos, according to the great controversy, Că de acordo com o livro do în Grande strategia Conflito, veacurilor, this Sunday law que esse decreto dominical extends all the way to the end. se estende até o la fim. sfârșitul lumii. If we were going to do that, Mas então, se a gente fizer isso, Facem asta. then why do we not do this? então por que a gente não faz isso Facem aqui? acest lucru. We're here in this history, Nós estamos aqui nessa história, Istoria asta, and we'll take the spiritual gifts então a version, gente pega a versão do livro Spiritual Gifts, Darul spirituale, volumul 1. bring it into our history, trazer então para a nossa Și história, versiunea din Darul spirituale, volumul 1 și să o aducem în istoria noastră. and whatever she said, Și orice ar fi e spusele noi de aquilo que aici, ela fala, why are we not copying that and bringing por que it que a gente não copia o que ela fala e traz para a nossa história? istoria noastră.
Which is the better book to follow? Qual será que é o melhor livro para Care este cea seguir? mai bună carte de urmat? Which book would you follow? Qual livro você seguiria? Tragedie veacurilor sau doar spirituală? The first book or the O last? primeiro livro ou o último livro? Which is the better quality? Qual é a melhor qualidade? Which is the most reliable? Qual que é o mais relevante? Which one hasn't been tampered with or adjusted? Qual dos dois não tiveram sido ajustados, editados? Tampered or Care a fost manipulated? cea mai... care e cea mai curată? How do you? Neither. Okay, so it's a rhetorical question. Então, essa aqui é uma pergunta I'm not retórica. even expecting an Eu não estou answer nem esperando uma resposta, because we don't believe in conspiracy porque a theories. gente não acredita em teorias de conspiração. Teorii conspiraționiste. Now you know E você sabe the three tests that we are under. que os 3 testes que nós vamos passar, Sub care ne aflăm acum. One of them is conspiracy um theories. deles é teorias de Testele care ne conspiração. aflăm acum este cel cu privire la teoriile conspiraționiste. So when I ask you Então, quando eu te Mă pergunto întreb, which book is the most reliable, qual livro que é o mais relevante, dintre cele două, which one are you going to follow? qual dos dois seguiria, você seguiria? To answer that Para responder isso, răspunsul la acesta, la această întrebare, means that you accept or buy into a conspiracy theory that one book is better than the quer other. dizer então que você acaba entrando numa teoria de conspiração para decidir qual dos dois livros é melhor. teorii conspiraționiste și v-ați gândi la o variantă, oare prima sau a doua? It's the definition of a conspiracy. A definição de teorias de conspiração Great controversy is better than this one. é dizer que o grande conflito é melhor que esse. Prima carte. Why would it be? Por que então seria? Because it's a later book. Porque é um livro mais mai târziu, novo, né? Que Ellen White talvez estava mais madura. Ela então ouvia melhor a voz de Deus. What argument do you want to bring Qual argumento você traria to tell me para me falar or tell yourself ou falar para você mesmo sau să vă spuneți vouă that this book is better than que this esse one? livro aqui é această melhor carte que e o mai bună outro decât prima carte? And you don't have any sound argument e que você não tem nenhum argumento plausível credibil that one book is better than the que other. um livro é melhor que o outro. carte mai bună decât cealaltă. So if you can't make a distinction, Então, se você não consegue fazer uma distinção, which book would you choose? qual livro então você escolheria? Care ați alege voi? Not that answer. Which book would you choose? Qual livro você escolheria? Spiritual gifts or great controversy? Spiritual Gifts ou Grande Conflito? Daruri spirituale. The first book or the O last? primeiro livro ou o último livro? Both, neither. Okay, so you can see the problem. Então, now. você consegue ver aí o problema? What we've O done que a gente fez? is we've approached the problem A gente chegou, abordou o problema, giving preference to one book as opposed to the other. dando preferência a um livro do que ao outro. O preferință Preferência a um livro do que o outro. And we've done that inadvertently, E a gente fez Am isso dat asta de forma... without thinking. Ah, about it. a gente fez isso sem greșeală. Am pensar. făcut această preferință din greșeală, nu a fost nimic intenționat. Não foi We intencional. weren't careful in our thinking. A gente não era cuidadoso no nosso pensamento ao pensar isso, porque nós somos educados, Seventh-day Adventists. adventistas do sétimo dia. De ziua 7. Put the Advent away. Tira o advento, Am fost educați o ca adventista, de ziua 7. Seventh day. sétimo dia. Dacă te uiți la acest ziua 7, Seventh day. Sétimo All dia about the Sabbath. é tudo sobre o sábado. Numele acesta, Adventist de ziua 7 vorbește doar despre sabat. Therefore, we're pre-programmed Portanto, a gente pré-programa, La început ne-am preprogramat to accept this a version. gente é pré-programado para aceitar essa versão aqui. Seal of God, mark of the beast. Selo de Deus, a marca da besta. Dumnezeu, semnul fiarei. All of that thinking. Todos esses pensamentos, We've been indoctrinated a gente é doutrinado Doctrinați to have preference for the great controversy as opposed to spiritual para gifts. preferir o grande conflito ao invés do spiritual gifts. pentru darurile spirituale. It's all É tudo pre-midnight cry sobre pré-clamor da meia-noite. É tudo sobre a teologia de pré-clamor da meia-noite. Apariția luminii de strigătului la miezul nopții. when the midnight cry comes. Quando o clamor da meia-noite chega, And then we say então nós dizemos the Millerite history que a história dos mileritas doesn't end in 44. não termina em 44, 1844, It ends in 63. termina em 63. 63, Now things begin to change. Aí as coisas começam a mudar. lucrurile au început să se schimbe. Now we have to take Spiritual Gifts Volume 1 seriously. Então agora a gente tem que pegar o Spiritual Gifts volume 1 de forma séria. Serios.
We have to read it A carefully. gente tem que ler de forma Trebuie să cuidadosa. o citim cu atenție. And that has credibility. Então, e aí ele começa a ter credibilidade. Porque, Atunci, There is a law, porque ali tem uma lei, national Sunday mas law. dar não nu é este uma o lei lege nacional. națională. If Christ were to return Se here, Jesus tivesse voltado aqui no ar, would we ever have had a Sunday law? será que teria havido uma lei dominical? Esse federal aqui? We would never have had one. Nunca teria tido um decreto dominical I think federal. we need to really meditate upon that. E eu acho que a gente deveria realmente meditar sobre isso. If Christ could have come Se Cristo tivesse voltado without having a national Sunday sem law, ter um decreto dominical nacional, Parcă fără să aibă o lege dominicală națională, and even Future for America would have to agree with that. até Future for America teria que concordar com isso. trebuie să fii de acord cu asta. You can't manipulate the data. Você não pode manipular a You can data. discredit people. Você pode descredibilizar as pessoas. You can put them in a bad Você light, pode colocá-las numa luz ruim. but you can't discredit the spirit of Mas você não pode descredibilizar o espírito de profecia. Spiritul profetic. You can't discredit history. Você não pode descredibilizar a história Pioneer writings. ou a história dos pioneiros. Therefore we know Então, nós sabemos Christ had returned que here. se Jesus tivesse voltado aqui, The fight would not have been about a national Sunday a nossa law. luta não seria de um decreto dominical. The issue was over what subject. O problema seria um outro assunto. A gente iria confrontar um outro assunto, um outro problema. It's about slavery. Sobre escravidão. Sclavie. The issue is all about slavery. A questão, o problema é todo sobre escravidão. Sclavie. No Spiritual Gifts, né? Nu este About a federal Sunday Não law. é sobre um decreto dominical federal. So when you come to the second history now, B, Então, quando você vem para a segunda história, a história B, litera B, part of that Civil War issue parte desse problema da guerra civil spills over into this history now. cai agora através da nossa história. 63, De 1863, împrăștie și în următoarea respinga istorie. até a nossa história. 63, De in 1863, the story of the national Sunday você law, começa a história do decreto dominical nacional. Istoria unei legi dominicale naționale. this one here now, Este aqui agora. and there is going to be a federal Sunday law in the United States. Então, teria então um decreto dominical federal nos Estados Unidos. Federal a Statelor Unite. That's what Jones is fighting against. Isso é por aquilo que Jones estava se confrontando, estava lutando. Back 100 years later, Jesus não ia voltar 100 anos depois, aliás. he's coming back imminently. Ele ia voltar e de forma iminente. Istorie. So that Sunday law Então, o decreto dominical held teria acontecido if they'd actually implemented it, which they never did. se eles tivessem implementado o que eles nunca fizeram. Ar fi fost implementată de către guvern. It all crumbles and comes to nothing. Toda essa questão termina em nada. Generation dies. Essa geração aqui morre, A new generation comes. começa uma nova geração. Se ridică. So now we're in the midnight cry. Então agora a gente está no clamor da La meia-noite. miezul nopții. In the midnight No cry, clamor da meia-noite, Pentru la miezul nopții, we know nós sabemos that our que a dispensation nossa dispensațiunea dispensação noastră begins in 89. começa em 1989. 1989. And therefore we have to be careful about how we deal with the great controversy. Então, portanto, a gente deve ter cuidado como a gente lida com o livro do grande conflito. We can't import this information into our A gente history. não pode importar diretamente essa informação na nossa informação, no nosso tempo, aliás, no nosso tempo. Literal, Slavery. escravidão. What's it going to look like here? Como é que será que vai aparecer? It will not Como é que be vai exactly the same. será Exact la fel sclavia ali ca aqui no atunci. final? It will be spiritual. Não será exatamente igual, será espiritual. A avut loc o Um decreto dominical literal. Why are we making a literal Sunday law Por que here? que a gente está fazendo um decreto dominical literal aqui também? Literal legea dominicală și la noi. When none of us believe E nenhum de nós aqui the acredita United States, que os Estados Unidos, Unite, all the immigrants or the black people todos os imigrantes e os negros oamenii negri are going to be collected together vão ser fi juntados adunați and forced to work on farms. și vor e fi vão forțați să ser lucreze la forçados We a. don't believe that. Nós não acreditamos Vor nisso. fi We know it's crazy. Sabemos que isso é loucura. nostru. If you did believe that, Mas se você acreditar nisso, I would suggest that you have a crazy idea of end time prophecy. eu te sugiro que você tenha uma ideia muito doida sobre profecia do tempo do fim.
Antes que as pessoas começam a falar que essa é uma possibilidade. Isso não vai acontecer. Escravidão hoje é visto de uma forma diferente. É uma opressão do fraco e do pobre. Nós entendemos assim. Então, se a gente espiritualiza isso, por que a gente torna isso aqui literal? Porque a gente deixa esse é o problema, essa é a luta contra o clamor da meia-noite, no clamor da meia-noite. Esse aqui é o ponto que mais pega, essa é a problemática. O modelo do pré-clamor da meia-noite que nós temos, a linha dos mileritas termina em 1844. Está errado. O modelo do pré-clamor da meia-noite, nós pegamos um livro, O Grande Conflito, foi escrito fora da nossa dispensação, e a gente pega as citações literais dali, a gente quebra, destrói todas as regras de ensino sobre parábolas, a gente quebra todas as nossas próprias leis. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Primeiro literal, então primeiro o literal, depois o espiritual. Isso seria quebrar a regra. Primeiro o literal, o certo é primeiro o literal e depois o espiritual. Eles não são mesmo. O modelo do pré-clamor da meia-noite, nós pegamos o grande conflito e a gente traz ele até o final. Isso está errado. No clamor da meia-noite, nós descobrimos que a história milerita se estende de 1863. Então, portanto, Spiritual Gifts, volume 1, foi o livro para os mileritas. Portanto, nós sabemos que nessa história não existe decreto dominical. Então, e tem um marco que está alinhado com isso. E a gente corrigiu esse ponto aqui. Então, o que a gente vê é que a gente não pode pegar um decreto dominical literal na história C que eu identifiquei aqui e trazer para a nossa história. A nossa história é a história B aqui. É uma história independente do grande conflito. A gente pode ver onde que a gente errou e onde nós acertamos, qual o modo correto. Então a gente pode argumentar. O Future for America poderia argumentar de diversas formas, em diversos pontos, que a gente destruiu os fundamentos. Igualdade e qualidade no movimento é errado. Que a gente não deveria ordenar as mulheres como anciãs. Equidade. Mas o ponto que eu gostaria que vocês vissem é que agora a gente está corrigindo os erros do passado. E assim como foi no tempo de Cristo, assim é agora. A pergunta que está sendo feita é como você lê. Como você lê a inspiração? E quando a gente começa a falar sobre teorias de conspiração, está dentro de nós. A gente acaba acreditando em teorias de conspiração. Por acreditar
que a versão do grande conflito é melhor do que o Spiritual Gifts. darurilor spirituale. E o fato de você ter uma preferência, o fato de você ser educado para ter essa preferência, te mostra que você acredita em conspiração, que você não está reconhecendo que os livros, os dois livros têm uma importância igual nos últimos dias. Então, se este é o caso, então a gente tem que reavaliar o que esse marco aqui se parece no fim do tempo. Eu quero fazer só mais um ponto. Să mai spun o idee. Para aqueles que têm simpatia com a posição de Future for America. Pentru poziția celor de la Future for America. Pergunte a eles e pergunte a você mesmo. Primeira pergunta. Você acredita nessa linha? Você acredita que Jesus realmente poderia ter voltado em 1863? Você acredita que a opção A é verdade? Porque se você não acredita, então você está bem. Você continua então acreditando em uma mentira. Ou as suas falsas ideias sobre as profecias do final do tempo. Mas se você é como o Future for America, que acredita nessa linha, porque até agora eles acreditam, então você responda uma pergunta. Você é um movimento religioso ou um movimento político? Porque a última vez que eu chequei, quando você vai aqui para essa história, a punição que vai cair sobre esse país é uma questão política, um problema político, não um problema religioso. E aqueles que estão se apegando nesse assunto, por exemplo, das pragas, nesse ponto aqui, eles estão entrando num problema político, não religioso. Então, antes que as pessoas comecem a nos acusar de ser um movimento político, que agora a gente está abusando do livro de Apocalipse 12, capítulo 17, eu quero te lembrar que nessa história é um problema político. Então, se você quer argumentar que o remanescente da semente da mulher é uma entidade política e não religiosa, mas eu quero te lembrar, quem que era aquela mulher? A mulher, aquela que deu luz a Cristo. Por que Cristo, qual foi o problema por que Cristo foi crucificado? Será que foi um problema religioso? Claro que não. Porque os romanos não podem te crucificar por causa de um problema religioso. Leia o desejado de todas as nações. Os judeus sabiam que a única forma que eles podiam crucificar Jesus era chamá-los o quê? Um sacerdote? Um novo sumo sacerdote? Não. Eles chamaram ele o quê? Um rei, o que é um movimento político. Ele foi crucificado pentru crima trădării. Trădarea este o problemă politică. Não é um problema religioso. Então nós precisamos tomar cuidado. As pessoas estão se perdendo com suas palavras.
So if you're in the valley of decision, Então, se você está no vale da decisão, valea deciziei, and you're listening to the messages that are coming from Future for se America, você está ouvindo as mensagens que estão vindo do Future for America, who are accusing this movement, que está acusando esse movimento, the leaders of os this líderes desse movimento, deceptively and surreptitiously bringing us into a political arena, que estão enganando os outros e os trazendo para uma arena política, answer these questions. responda a essas perguntas. Why was Jesus crucified for sedition? de ce a fost Iisus crucificat din cauza trădării? Why is the punishment in this era A? Qual foi a punição Why nessa... is the punishment in this Qual foi a punição da história A? Care este pedeapsa în această istorie, istoria A? a civil war? Guerra civil. This Era is the pedeapsa. plagues in this history. Astea erau Qual eram as acestea pragas sunt nessa legile história? în istorie. It's a political state phenomena, Foi Legile um sunt un fenômeno fenomen político. politic. not the version you get from the great controversy. Não a versão que você pega do grande conflito. These things Essas coisas are not as simple or straightforward não são tão simples e claras. as people who are not accepting the midnight cry make it appear. E como as pessoas que não estão aceitando o clamor da meia-noite podem achar que é. We're supposed to be intelligent people, Nós deveríamos ser pessoas inteligentes, people who think pessoas que pensam from cause to de effect. causa para efeito. So if you are comparing Então, se você está comparando the messages from this as movement, mensagens desse the movimento messages from Future for e as America, mensagens do Future for America, you need to do it carefully and prayerfully. você tem que considerar isso de uma forma cuidadosa, porque é muito fácil To discredit para people descredibilizar as pessoas through hearsay, através do que gossip, por causa de fofocas, através de fofocas basically destroying e, their moral character. e basicamente destruindo suas características morais. I hope that no one in this Eu espero movement que will do that, ninguém nesse movimento faça isso, because we do not only is it wrong to do that, we have no need to do porque that. não é apenas errado fazer isso, mas nós não precisamos fazer isso. Because the midnight cry Porque o clamor da meia-noite is powerful enough, é poderoso o because suficiente, it's the truth of God. porque essa é a verdade de Deus. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, we give you praise and thanks for your nós goodness. te adoramos, nós te agradecemos pela sua bondade. Mulțumiri pentru bunătatea ta. I ask that you guide and direct us Eu oro para que o Senhor nos guie e nos direcione as we prepare for the close of ao nos probation. prepararmos para o fechamento da porta da graça. Father, for all those who are in the valley of decision, Pai, para todos aqueles que estão no vale da perhaps decisão, even those who have made the wrong decision, talvez aqueles que já tomaram a decisão errada, we uphold them in prayer. nós colocamos eles em Lift oração, them up to you, que eles possam se voltar a ask that you Ti, would go and direct them. para que o Senhor os guie e os direcione. Not that they would assess whether a person is good or bad, Não para que eles decidam se uma pessoa é má ou uma pessoa é boa, but they would examine the mas lines que eles examinem as linhas and make a decision based upon them. e tomem sua decisão baseado nelas. Pray in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amin.